bem-vindas e bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Edu-Parresia. Eu sou a professora Thelma, professora do curso de Pedagogia do IF Goiano Campos Morrinhos, sou pedagoga por formação, mas também mestre e doutora em educação, principalmente na área de filosofia da educação. Trabalho no campus com as disciplinas na área de filosofia, psicologia e inclusiva. Também temos projetos na área de ensino, pesquisa e extensão, mas esse vai ser um assunto que a gente vai conversar daqui a pouco. Não é, Laís? É isso mesmo. Eu sou colega da professora Thelma, também atuo no Instituto Federal Goiano, Campos Morrinhos, sou pedagoga de formação, tenho mestrado, doutorado na área da educação pela Universidade Federal de Uberlândia, sou especialista em transtorno do espectro autista, em atendimento educacional especializado e atualmente estou continuando os estudos na área de alfabetização para alunos com deficiência. Minhas pesquisas, elas se desenvolvem na área de política educacional, também na área de educação especial e inclusiva, e estou sempre aí com os meus colegas na tentativa de estar sempre aprendendo mais, né, Marcos? É isso. Meu nome é Marcos Vinícius, sou professor aqui no campus também, junto com a professora Laís, com a professora Thelma. Sou professor do curso de Pedagogia e também nos cursos do Ensino Médio Técnico Integrado. Sou professor de História e de Sociologia. Minha formação ela é mais interdisciplinar. Graduação em História, mestrado em História, doutorado em Sociologia pela UFG. Na Pedagogia, tenho atuado nas disciplinas de Sociologia da Educação e é nessas áreas que eu tenho feito as minhas pesquisas e também tenho contribuído nos cursos, nas formações que o curso de pedagogia também e o nosso grupo de pesquisa, que daqui a pouco vai ser apresentado, vem fazendo aí nos últimos anos. E esse é um podcast voltado para a área da educação, como vocês podem perceber, a maioria de nós que estamos integrando esse grupo somos educadores e por isso a gente tem o começo do nome que dá um pouco esse entendimento de educação, Edu-Parresia. O que significa isso, Thelma? Então, gente, esse nome Edu-Parresia, ele é a junção de duas palavras. O edu, como a Laís já falou, né, da educação, e também a parresia, que é um termo grego que ele remete às qualidades do mestre, que são exigidas desse mestre para a formação, para uma relação pedagógica produtiva com seu discípulo. E ela pressupõe o quê? Uma fala franca, uma fala amorosa, e que pode ser traduzida em outros contextos como uma fala corajosa, a coragem de dizer a verdade independentemente do contexto. Mas uma verdade na relação pedagógica, uma verdade no sentido de uma direção de conduta, onde eu digo a verdade para a Laís ou para o Marcos no sentido de buscar contribuir para a formação desse novo aluno, mas que também implica em um compromisso ético. Porque o mestre ele não pode dizer uma verdade na qual ele não acredite e da qual a sua educação não dê testemunho. Por isso que uma das frases mais famosas que remonta lá a Sócrates ou Platão sobre isso é dizer assim: aquilo que eu digo eu amo e amando eu faço. Então é esse compromisso ético também para além do conhecimento que a gente quer trazer para vocês na formação de vocês nesse podcast, tá certo? Mas falando de podcast então, agora eu gostaria que a Laís explicasse pra gente por que é importante vocês nos acompanharem, vocês participarem de um podcast como esse. Que bacana, Thelma. Eu acho que tem tudo a ver com o próprio nome do podcast. Então, se você está interessado em ter conversa, diálogos francos na área da educação, esse daqui é um instrumento, uma ferramenta de ensino-aprendizado que a gente tem utilizado e tem sido disseminado ultimamente de uma maneira mais abrangente, né? Porque a gente tem uma flexibilidade, então as pessoas vão fazer uma corrida, colocam um podcast para ouvir, então de uma maneira informal você pode se atualizar, compreender sobre assuntos extremamente importantes e relevantes da área da educação com profissionais qualificados, porque hoje em dia a gente tem uma dificuldade em saber exatamente dessa conversa franca, dessas verdades, e aí a gente tem e vai trazer para esse podcast profissionais
que eles realmente são pesquisadores que têm trazido a partir de bases científicas investigações que vão trazer temáticas sobre a educação com fundamentação teórica, com relevância para os nossos contextos educacionais diversos. Então, aqui você pode encontrar um conteúdo de qualidade e diálogos para você se atualizar, se aprofundar e compreender mais sobre a educação. Porque esses processos investigativos, eles são a base para que a gente desenvolva conhecimentos necessários para que a gente possa estar ensinando e aprendendo cada vez mais. Até por isso, nós, né, enquanto pesquisadores, nós tentamos sempre nos fortalecer através das parcerias e de investigações científicas em grupos de pesquisa, né, Marcos? Esses grupos são essenciais para essa compreensão e disseminação de informação. E aqui no Campus Morrinhos nós temos um grupo específico, né, que foi formado em 2023 e que tem atuado bastante, né, nessa área, que inclusive, né, nós três fazemos parte, a professora Laís, a professora Thelma, são as duas líderes do grupo de pesquisa, né, um grupo cadastrado no CNPq, e a partir do qual nós temos movimentado toda uma série de projetos, né, desde projetos aprovados na FAPEG, no MEC, de uma série de cursos, né, e pesquisas que estão sendo realizadas. O grupo de pesquisa em educação, formação, culturas e inclusão, então ele abarca, né, vários professores do Campus Morrinhos, tanto da área básica como da pedagogia, e vem, né, atuando diretamente na pesquisa sobre inclusão, que vai ser um dos focos, né, que esse podcast ele vai trazer. Além de outros, né, a inclusão tem se tornado, né, nesse grupo um foco central de pesquisa, né, sendo realizada pela professora Thelma, pela professora Laís, também por outros professores do grupo, e que tem, né, como objetivo central discutir um tema tão relevante que vem sendo, né, abordado e que vem sendo colocado, né, em pauta nessas políticas públicas nos últimos tempos. Então, né, como a professora Laís falou, né, sempre trazendo essa perspectiva da discussão científica, da base científica, e não somente, né, de achismos, de senso comum, mas principalmente, né, trabalhando a inclusão a partir daqueles elementos que são importantes. Isso, e pensando nessa perspectiva, gente, lembrar que com todas as instituições de ensino superiores no Brasil e os institutos federais nesse contexto, nós trabalhamos num tripé onde os nossos projetos, eles englobam atividades tanto do ensino, quanto da pesquisa, quanto da extensão. Então, quem tem oportunidade de estudar conosco vai estar inserido nessas três dimensões da vida acadêmica, onde, por exemplo, na área da extensão, nós temos projetos de desenvolvimento de cursos de formação inicial e continuada, dos quais a gente ressalta, por exemplo, os cursos MOOC, que eles são cursos autoinstrucionais, onde você consegue fazer no seu tempo, de acordo com as suas necessidades. Você pode fazer um pouco hoje, você pode continuar amanhã, você pode rever as atividades. E nesse sentido, nós temos vários projetos em andamento, alguns são desdobramento de outros projetos que a professora Laís vai falar para vocês, e também nós estamos construindo trilhas de aprendizagem com ênfase nesse momento na educação especial inclusiva. Então, temos cursos na área de formação de professores, estamos com um curso no forno que vai sair a qualquer momento sobre altas habilidades e superdotação, e temos alguns projetos muito interessantes que vêm por aí. Mas para explicar para vocês também um pouquinho mais desses cursos que se desdobraram nos MOOCs, a professora Laís vai falar de outros projetos que a gente tem desenvolvido, né, Laís? É verdade. Nós temos desenvolvidos, desde o ano de 2024, juntamente com uma parceria com o Ministério da Educação, a Secretaria de Alfabetização e Diversidade, que é a SECADI, 2 projetos a gente desenvolveu no ano de 2004, que são cursos de aperfeiçoamento, com uma carga horária um pouco mais extensa, e que também dá ao cursista, além, claro, de toda a qualificação e de compreensão sobre as temáticas que a gente se propõe a abordar, uma certificação de 180 horas. Então, certificados que depois podem ser usados a título de trabalho, para melhoria de remuneração, entre outras coisas.
Esses cursos, nós tivemos o curso Gestão Escolar Democrática para Escolas Inclusivas e tivemos o curso Estudos em Educação Especial na Perspectiva Inclusiva para Professores, que são cursos que nós fizemos na categoria híbrida, sendo que parte era EAD, e estudos realizados na plataforma Moodle do IF Goiano. Então todas as pessoas, elas se tornaram, né, que se inscreveram, se tornaram alunos do IF Goiano, tiveram acesso a todo um conteúdo, videoaulas, aulas síncronas e diversas propostas de atividades que eram encontradas na plataforma, com a assessoria de tutores para acompanhar todo o desenvolvimento, tirar dúvidas, acompanhar na compreensão do conteúdo, para assessorar da melhor forma a realização do curso por parte dos cursistas. E também tivemos a parte presencial, que ela se configurou no primeiro simpósio em Educação Especial e Inclusiva, que aconteceu no município de Morrinhos, e a gente teve atividades diversas e que foram encontros presenciais riquíssimos, porque proporcionou uma troca de conhecimentos. Nós tivemos oficinas, foi um espaço formativo de muito aprendizado para todos que estiveram presentes conosco. Nós tivemos partilhas de propostas que vêm sendo implementadas na área da educação especial e inclusiva nas redes municipais por parte dos próprios profissionais que puderam apresentar trabalhos, e depois ainda desencadeou a construção de um e-book nessa área, né? Então nós tivemos esses 2 cursos, e para esse ano nós temos o desenvolvimento de mais 2 novos cursos, um na área de altas habilidades e o outro na área de gestão, nesse formato de curso híbrido, com uma carga horária de 150 horas em EAD e 30 horas presencial. Então a gente ainda terá, então fique esperto e atento aos editais do IF Goiano, que em meados aí de agosto ou julho a gente já esteja com esse curso, com as inscrições abertas para quem tiver interesse de estar realizando. Então nós temos esses de extensão, cursos de ensino e várias outras frentes aí nós temos atuado. Mas também as de pesquisa, né, Marcos? Sim. Só complementando, né, o que a professora Laís e a professora Thelma falaram, né, os cursos MOOCs, vocês podem ir aqui na descrição do vídeo, que lá terão acesso direto a todos esses cursos que a professora Thelma falou, que a professora Laís, e também ao site do IF Goiano, para vocês ficarem atentos, então, né, esses novos cursos que sairão, como a professora Laís falou. E também, né, tem sido realizada uma série de pesquisas no IF Goiano em relação às áreas, né, da educação especial e inclusiva. Então, pesquisas, né, em relação à dislexia, né, contando aí com a questão, né, de tecnologias assistivas, né, para uma melhor interação em relação à leitura, pesquisas sobre o autismo, que está sendo realizada, né, pela professora Laís, professora Thelma com pesquisa sobre altas habilidades, né, outros professores também, né, com pesquisa nas mais diversas áreas relativas à inclusão, e todas elas trazendo, né, diretamente um processo ali, né, de tentar aprofundar, né, e inserir alunos também na pesquisa, né? Todas essas pesquisas possuem alunos bolsistas, que é um ponto extremamente importante para a formação. Então, esses alunos, né, que estão no IF Goiano, eles sempre estão também em um processo de formação constante, seja nos cursos ou seja também na área da pesquisa, como é a iniciação científica. Isso, muito bom, Marcos. E lembrando também, gente, que o professor Marcos aqui é muito generoso, citou muitas pesquisas minhas, da professora Laís, mas o professor Marcos, então, como sociólogo, ele também tem pesquisas na área da sociologia, políticas públicas, né, Marcos? Então, a gente tem um leque grande de profissionais, inclusive para outras áreas também, áreas tecnológicas. Uma área que a gente está consolidando são as tecnologias assistivas. Então, se você gosta de trabalhar com tecnologias na área da educação, com sociologia, com políticas públicas, tem a ecoterapia. Então, a gente tem profissionais como a professora Aline, que trabalha com terapias assistidas por animais e ecoterapia. Então, a gente tem um leque muito grande de profissionais e que, se você ficar ligado aqui no nosso podcast, vocês vão ter a oportunidade de, com o tempo, a gente ir entrevistando cada um desses profissionais aqui e mostrando um pouquinho do nosso trabalho e do trabalho de toda essa equipe
para a consolidação de uma educação pública, gratuita e de qualidade para a nossa região e para o Brasil como um todo, né? Porque se tem uma coisa que a tecnologia tem mostrado para a gente, que a educação não tem limites mais, né? Mas querem deixar alguma palavra final, Laís, Marcos? Não, meu agradecimento e espero todos nos assistindo aí nos próximos podcasts. Também só agradecer e que vocês fiquem ligados aí no nosso primeiro episódio que vai sair, que é uma entrevista muito especial. Isso, muito bem lembrado, Marcos. No próximo episódio, uma entrevista com o professor Klaus, lá da Unesp, falando sobre a experiência dele na área de educação inclusiva, tecnologias assistivas, mas também deixar uma dica. Vai nos comentários e deixem sugestões de temas, de assuntos que vocês gostariam de assistir aqui no podcast, que a gente vai ficar de olho e tentar contemplar os assuntos de interesse de vocês também. Um grande abraço e a gente conta com vocês nos nossos próximos episódios. Até lá! Até mais! É.